Show de bola, Márcio. 3, 2, 1. O Jornal Repórter veio até a cidade de Piên para conversar com o prefeito Maico, porque o homem chegou com vontade de trabalhar. O Maico sempre assistiu às administrações aqui da cidade de fora, sempre olhando como um eleitor, como um morador, pagador de impostos. Mas hoje ele administra a cidade, por isso chegou com toda essa vontade, não, Maico? Olha, Márcio, é um desafio enorme, muito grande, né? Estar à frente de uma gestão pública, né? E nesse primeiro momento a gente está fazendo vários ajustes, né? Às vezes as coisas não acontecem na velocidade como a gente gostaria, né? Tem todo um rito, tem toda a parte burocrática, mas estamos trabalhando muito, correndo muito aí nesse primeiro mês de gestão. Você disse que está modernizando, digamos assim, a prefeitura, o Maico. Tinha muita coisa que estava arcaico aqui ainda, digamos assim, não? Bastante ajustes, né? Mudanças, uma colocação de protocolo em atendimentos, né? Na forma de todo o funcionalismo interno aqui, mudanças necessárias, importantes, né? A gente sabe que nós temos aí toda uma questão do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né? Então tudo você tem que estar da melhor maneira possível, transparente e sendo realizado da forma adequada, né? Para que o prefeito tenha a segurança jurídica para tocar uma prefeitura. Você falou com relação ao empréstimo que você solicitou à Câmara. A Câmara aprovou, parece-me que 7 milhões de reais, que pode se transformar em 10 milhões. Como é que é isso, prefeito? Veja, Márcio, a gente não parou, né? Depois da eleição, a gente teve uma agenda muito grande, fomos atrás de deputados, fomos na SEDU, né, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, para buscar investimentos. E uma desses investimentos é as linhas de crédito através de financiamento. Se o morador de Piên voltar um pouco atrás ainda no tempo, vai ver que, né, o Corpo de Bombeiros foi feito com financiamento, o CAMU foi feito com financiamento, a grande maioria das ruas na área central aqui foi feito com financiamento, né? Então o município contraiu uma dívida, mas por uma prefeitura, né? Se a gente não tivesse feito financiamentos nesses períodos, essas obras não iriam acontecer, né? Então agora nós estamos usando esse recurso para atender mais demandas, né? Então esse recurso foi autorizado primeiramente pela SEDU, né? A SEDU faz toda uma avaliação, vê a dívida do município, o potencial, quanto que o município pode contrair, né, de financiamento, e a gente encaminhou isso à Câmara, né? Temos vários itens que vão ser colocados através desse financiamento, e um compromisso meu com os vereadores e com toda a população é de nós termos esse recurso, vamos usar aonde? Quais ruas serão pavimentadas? Não vai ser o Maico, não vai ser o Pedrinho que vai definir, vai ser os moradores, vai ser aí, né, os vereadores, né, analisando quais as ruas a gente tem a liberação para pavimentar e quais tem mais necessidade. Então é um recurso que nós vamos usar em conjunto para atender aquilo que a população espera, né, e necessita. Bom, você falava com relação ao tráfego pesado de caminhões que vêm do interior com destino a Arauco, né? Esses caminhões hoje, obrigatoriamente, têm que passar por dentro da cidade? Como é que é isso? Exatamente, né? Uma das necessidades que nós temos é implantar um desvio de tráfego pesado. O desvio de tráfego pesado, gente, não é um projeto simples, né? Tem todo um estudo que você tem que fazer, de custos, da questão de liberação, de desapropriações, quando é necessário, né? Então é um projeto bastante amplo e que a gente está colocando dentro desses recursos, né, de financiamento esse projeto que vai analisar tudo. Nós temos aí 3 ou 4 opções de desvio de tráfego pesado e nós temos que ter esse levantamento, né? Infelizmente, nós não temos como fazer esse estudo somente com a equipe técnica da prefeitura. A demanda é muito grande, né? Então esse é um estudo bem detalhado e que a gente teve que contratar através também do financiamento. Não só esse projeto, mas quantos outros, né, que também estão previstos para serem contratados através desse financiamento. Bom, Piên, infelizmente, por muito tempo, né, ele foi... esteve nos noticiários ruins, digamos assim, não só da cidade, de Curitiba, do Paraná, como no Brasil, né? Infelizmente, muita coisa negativa. Você chegou pensando em alguma coisa para que o povo realmente esqueça tudo isso que passou aqui pela cidade? Não? Primeira coisa, cessar as divisões. Nossa cidade é uma cidade maravilhosa, um povo ordeiro, um povo trabalhador, mas dividida, né? Lado A e lado B. Então, desde o primeiro momento, e reafirmo mais uma vez, nós não temos divisões, não podemos ter divisões. Nós temos um município e temos um povo que nós temos que trabalhar incessantemente, né? Independente se
estava no lado A ou estava no lado B. Nós somos todos PIEM, né? Nós estamos usando isso, nós somos todos PIEM. E nós precisamos estar unidos. Se a cidade não estiver unida, ela não vai para frente. O prefeito, o vice, ele pode ser o mais bem intencionado, mas se a população não estiver com ele, não ajudar a cuidar, não remar para o mesmo lado, para a mesma direção, a gente não vai conseguir atender as demandas. E eu acho que a gente precisa fugir desse marasmo, né? Nós precisamos avançar mais, nós precisamos voltar a ser a referência. Nós éramos há pouco tempo atrás, né? Um período que o PIEM teve uma ascensão, nós éramos uma referência para a região. E por algum motivo, a gente perdeu a mão e viu municípios com menos da metade da nossa arrecadação nos dar muitos exemplos. Eles avançaram, eles cresceram sim, mas a gente também regrediu, né? Então nós temos que, hoje, buscar virar essa página, né? E remar todos para o mesmo lado.